Boa noite, pessoal, amigos, amigas do Facebook, das redes sociais, do YouTube. Espero que Deus esteja com todos vocês. Eu senti no meu coração de ler com vocês a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15. Se você quiser pausar o vídeo para abrir a sua Bíblia, para a gente começar essa leitura, vamos conversar um pouquinho sobre Lucas capítulo 15. Já achou aí na sua Bíblia? Então, que o Senhor esteja conosco nessa leitura. Aqui, a gente observa uma sequência de 3 parábolas, né? Uma sequência de 3 parábolas, mas as 3 parábolas têm uma mensagem em comum que elas querem dar. Então, vamos começar com a leitura. Parábola da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na sequência, o filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse-lhe: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo.
E quando chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Essa parábola aqui, essas 3 parábolas na sequência, mostram a alegria de Deus quando um pecador que está perdido se arrepende e volta para os braços do Senhor. A primeira parábola aqui diz claramente a alegria do Senhor, né, do pastor, quando acha a ovelha perdida. Das 99, né, ele achou aquela uma. Das 100 ovelhas, as 99 estavam salvas e uma havia se perdido. E ele foi atrás daquela uma e teve muita alegria ao encontrar aquela ovelha. Ali na outra sequência, a mulher, né, tendo 10 dracmas, ela perdeu uma dracma. Dracma significa uma moeda muito valiosa na época lá da Grécia Antiga. Ela era muito valiosa, tanto é que ela tinha um valor monetário até o ano de 2002, mais ou menos, que depois foi substituída pelo euro, de tão valiosa que ela era. E aqui, quando ela acha essa dracma, que era muito valiosa, ela convoca as amigas e vizinhas para comemorar que aquela dracma que estava perdida foi encontrada, né? Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui a parábola do filho pródigo está claro, falando da alegria do pai ao ver o filho retornar. E aqui diz bem claro, né, que ele repartiu-lhes, né, a fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, na hora que esse filho pediu a parte dele para gastar no mundo, o Senhor repartiu entre os dois a fazenda. E depois que ele se arrependeu, ele voltou ao pai. Nesse momento aqui que ele retorna ao pai, observe no versículo 20 de Lucas 15, diz assim: e levantando, foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ou seja, o pecador, mesmo estando lá longe, longe do Senhor, não importa quantos anos, o que tem feito, os olhos do Senhor já estavam sobre ele. Que de longe o pai já viu que ele estava retornando. Então, não importa quanto tempo você está longe da graça do Senhor, não importa o que você tem feito, nada do que você fez ou o tempo que você está longe do Senhor, nada disso vai separar você do amor de Deus. Pense nisso. E que nós não sejamos como aquele outro filho que não teve a alegria de ver o seu irmão que estava perdido retornar. Que nós não sejamos igual a ele. Porque ele seguia todas as regras ali, mas ele não estava tendo empatia pelo seu irmão. Ao invés de ele se agradar, poxa, meu irmão retornou, não. Ainda foi lá tirar satisfação com o pai. E olha o que o pai fala para ele, né? Tá dizendo aqui que o filho se indignou e não queria nem entrar. Olha só, gente, isso é muito grave, né? Que a gente não faça isso com o seu irmão que está retornando. Você não sabe a dificuldade dele, você não sabe como que ele foi criado, você não sabe o que passa na cabeça dele, você não sabe nada. E quando ele retorna para a casa de Deus, você vai lá e fala alguma coisa e despreza. E, nossa, o que você está fazendo aqui? Gente, a gente não tem esse direito de julgar ninguém.
Tá bem claro aqui, Deus deixou aqui nas escrituras pra gente aprender com isso, pra gente não ser igual aquele outro irmão, pra desprezar o outro, né? A gente tem que acolher a todos. Nós não temos salvação nem pra dar pra nós mesmos, quem dirá pro próximo? A salvação é pela graça. Esse irmão dele aqui, com a atitude dele, dá a impressão que ele acha que a salvação é por meritocracia, porque, não, eu tô fazendo tudo certinho, meu pai não matou um bezerro pra mim, agora esse daí, que gastou tudo, agora retorna, o pai faz uma festa, né? Não é assim. O Senhor tem amor pelo pecador, não pelo pecado, pelo pecador. E se o pecador se arrepender e voltar para a casa do pai, o pai está de braços abertos esperando você. No versículo 28 de Lucas, ali capítulo 15, fala assim, né? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Vocês sabem o que significa essa palavra instava? O pai instava com aquele filho que não queria receber o irmão perdido. Instava significa pedir, solicitar, rogar com insistência. Ou seja, o filho pecador arrependido veio, o outro filho que já estava ali não gostou, e o pai estava insistindo com aquele filho. Aceite seu irmão, ele estava perdido, foi achado, venha comemorar com a gente. Você olha, né, para o pai ter que insistir, senão que o cara era coração duro mesmo. Então, a lição que a gente toma aqui dessas 3 parábolas seguidas é que o que foi perdido foi achado. E o Senhor se alegrou com o pecador que se arrependeu e retornou. Essa é a nossa missão aqui na terra. A gente tem que acolher as pessoas, acolher o seu irmão. Não importa o que ele tenha feito, quanto tempo ficou fora, não importa nada disso. Abrace, acolha. Você não sabe da vida dele. O nosso dever como servos de Deus, como cristãos, é acolher o próximo. Vamos ser mais amáveis com o próximo. Menos julgamento, mais acolhimento. Eu sou prova viva do quanto que eu já fui perseguida, já fui caluniada, já fui injustiçada e já fui muito pisada por muitos irmãos meus, infelizmente. Mas eu perdoo todos aqueles que me desejaram mal, todos aqueles que quiseram me pisar, todos aqueles que me difamaram muitas vezes, né? Eu perdoo todos eles. E que Deus tenha misericórdia, que eles venham também aprender mais a palavra do Senhor. E o acolhimento faz toda a diferença. A primeira vez que eu coloquei os pés na igreja adventista, ali do Tingui, eu fui recebida com muito, muito carinho, que aquele casal de irmãos que eu considero meus pais na fé, que é a irmã Mara e o irmão Eloir, fizeram toda a diferença. Aquele dia na recepção da igreja, eles fizeram assim, por Deus, né? Fizeram toda a diferença na minha vida. Aquele amor, aquele acolhimento mudou toda a minha trajetória. Então que sejamos amorosos, acolhedores, vamos visitar aqueles que estão parados na graça, em vez de ficar criticando e falando mal, vamos ver o que está acontecendo na casa daquele irmão, né? Por que será que ele não foi mais na igreja? Por que será que ele não apareceu mais? Por que será que ele está tomando algumas atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus? Vamos orar por eles. Vamos visitar, levar um louvor, quem sabe, não é verdade? O amor salva vidas. Igual na área da saúde. Quando chega um paciente na emergência, nós da enfermagem, nós não temos o poder de diagnosticar, esse aqui já está morto, né? Esse aqui já vai morrer logo, nem adianta investir. Não. A gente tem que lutar por aquele paciente até o último segundo. O nosso serviço como servos de Deus, como filhos de Deus, é lutar pelas pessoas, pela salvação delas, até o último minuto. Se for preciso, até fazer uma massagem cardíaca ali, né? Não esse aqui deixa pra lá e deixar morrer ali. Não, a gente tem que acolher. Tempos difíceis estamos passando, não é verdade? E a gente tem que acolher, amar mais. Por isso que o amor sempre tem que estar em ação. Eu senti no meu coração de compartilhar isso com vocês. Eu acho que a gente está precisando muito disso nos últimos tempos. A gente vê muitas pessoas tentando derrubar uns aos outros. Deus fica muito triste com essas coisas, não é verdade?
E que lucro nós temos de ver alguém destruído na fé? A gente não tem lucro nenhum. A gente fica triste de ver que um irmão nosso não está mais ali nos caminhos de Deus. Vamos orar um pelos outros cada vez mais. E essa é a mensagem que eu quis gravar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês.